E vamos seguir de mais entrevistas. Hoje nós estamos recheados aqui de entrevistas. Vamos falar sobre a importância do agronegócio para a recuperação da economia brasileira. Exatamente, Lilian. O Brasil superou os Estados Unidos em volume de exportações, com 37 milhões de toneladas embarcadas. O agronegócio brasileiro é responsável por grande parte da economia do país, representando cerca de 21% do produto interno bruto, o PIB, e por metade das exportações, e também pela geração de empregos. Sim, e sobre esse assunto vamos conversar agora com o Renato Velloni. Ele é economista e professor de macroeconomia. Bom dia, professor Renato, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Mais uma vez a gente agradece a sua participação. Renato, professor, com a chegada da pandemia, o agronegócio foi o único setor que cresceu e ficou no positivo. O senhor acha que o agronegócio ele poderá mudar a economia do país? Olha, Lilian, tem sim, tem esse potencial, tá? De fato, é um setor muito competitivo, né? É um setor em que o Brasil é referência e não só é referência, como continua, né, ano após ano, batendo seus recordes de produtividade, de eficiência, né? Então, como vocês comentaram, representa aí o setor como um todo, né? Quase um quarto aí da nossa economia. Não só a agricultura em si, né? A agricultura representa 5%, 6% do PIB. Agora, tudo que está ali no entorno da agricultura, né? A safra precisa ser transportada, tem a parte de adubos, né? Fertilizantes, então a indústria química que está por ali, a comercialização, o comércio exterior. Então, né? Quando a gente coloca tudo isso junto, a gente chega a um indicador aí de quase que um quarto da economia. Então, é um quarto da economia que está mesmo muito competitivo. Agora, a gente está vivendo um cenário aí de câmbio também mais favorável para exportações, né? Então, como vocês também comentaram, né, metade das exportações brasileiras vem, né, desse setor. Então, a gente pode esperar que vai continuar assim muito competitivo e vai continuar puxando aí a nossa economia. É pelo menos um alento, né? Porque os demais setores, como a gente sabe, estão sofrendo bastante. Professor Renato, eu quero primeiramente falar do setor de agronegócio, mas tentando mostrar para o nosso espectador, de uma forma mais didática, como que é esse setor. Porque muitas vezes hoje se fala do agronegócio ilustrando ele com aquela grande plantação de soja, ilustrando ele com aquelas grandes fazendas de pecuária. E o agronegócio, como o senhor mesmo falou minutos atrás, ele envolve uma cadeia muito mais ampla, ele envolve também a agricultura familiar. Hoje em dia, o agronegócio brasileiro, ele é forte em toda a sua cadeia, ou existe ali os produtores ricos, que são esses produtores que conseguem escoar a sua produção muitas vezes para o mercado externo, e os agricultores ali, agricultura familiar, que trabalha mais com o mercado interno, enfrenta as dificuldades da economia brasileira? Tem algum nível de desigualdade, né, aí na competição. Aí, lógico, né, em qualquer setor, os players maiores têm mais acesso a capital, mais acesso a gente qualificada, mais acesso à tecnologia, né, e, portanto, a mercados, mais chances de fazer melhores negócios. Já o pequeno agricultor vai ter mais dificuldade, principalmente de crédito, né, e de acesso a mercados. Então, a vida não é tão simples, ela é um pouquinho mais difícil para o pequeno agricultor. Agora, o interessante é que ele tem espaço, tá? Ele tem bastante espaço aí no Brasil, então o cenário também é bom para os pequenos agricultores, né? Então, tanto para a parte local, como associação em cooperativas, tem bastante espaço sim para negócios, o ambiente está bom. Uma outra dúvida que eu tenho, professor, se fala bastante, se bate nessa tecla, que o setor de agronegócio ele emprega bastante gente,
e realmente ele emprega. Mas quando a gente vê de novo aquelas grandes fazendas, o que a gente vê são máquinas trabalhando, né? Em que segmentos do agronegócio normalmente está a mão de obra ali, das pessoas realmente com a mão na massa? Qual seria esse segmento dentro do agronegócio onde tem mais gente trabalhando realmente no campo? Sim. Aí quando a gente fala, Fábio, sobre agronegócio, não é a agricultura, né? A agricultura é essa visão que a gente tem, né, daquela fazenda e as máquinas trabalhando e pouca gente, né? A agricultura representa 6% do PIB e, de fato, né, o que está trabalhando ali são máquinas, né? Agora, no entorno disso, a gente tem quatro vezes maior o peso na economia, né, transformam de 5% para 25%, né, da economia, são serviços, né, basicamente serviços de transporte, serviços de tecnologia, né, a biotecnologia para modificar sementes, né, para fazer inseminações, né, em gado, construir linhagens, lidar com pragas, vacinações. Tem a parte do comércio, a parte de transporte. Então, tudo isso são serviços, e serviços demandam gente, né? Então, inclusive gente muito qualificada, né? O Brasil também é referência em biotecnologia. Então, a gente está falando de tecnologia, ciência de ponta, e isso ocorre aqui de uma maneira assim que brilha os olhos do mundo inteiro. Então, aí que as pessoas estão trabalhando nessa agricultura. Professor, a gente sabe que nessa pandemia, um outro setor que teve também muito aumento foi os combustíveis. O senhor acha que a solução é a produção do biocombustível? Seria também um passo aí para o Brasil de se desenvolver melhor? Lilian, acho que sim, tá? É um passo, agora é um passo que ajuda, né? Mas não resolve assim a longo prazo, tá? Digo, não resolve a longo prazo porque a indústria como um todo, não só a indústria automotiva, mas a indústria como um todo, né, está meio que se livrando de motores a combustão, né? Os motores elétricos a maior quantidade, né, de dinheiro investido em pesquisa e tecnologia está sendo para desenvolver motores elétricos, né? Para automóveis, para máquinas, para, enfim, tudo. Então, quando a gente falar num cenário daqui 10 anos, 15 anos, né, seja combustível fóssil ou biocombustível, terão aí menos importância, tá? Agora, até que esses 15 anos cheguem, a gente precisa ver o que a gente faz, né? Então, o preço dos combustíveis né, já aumentaram 6 vezes no ano, devem aumentar ainda mais, né? Porque o dólar e a expectativa é de que suba, né? Então, a questão do biocombustível pode trazer um alento, sim. A gente tem, né, a regulamentação desse mercado que foi feito em 2017, né, trazendo um pouquinho mais de previsibilidade para esse setor. A gente teve também, no finalzinho do ano passado, as exportações, né, desse setor voltaram a ocorrer, né? Não são quantidades significativas, mas já voltou. Desde 2015 a gente não tinha exportações em volumes aí comerciais, né? Então, quer dizer, é um setor que está ali retomando, é um setor muito bom também para a sociedade como um todo, porque são menos emissões, né? Gera mais emprego, então tem uma série de questões aí no entorno dos biocombustíveis que são muito benéficos para a gente. E agora, com esse cenário também de dólar mais elevado, a nossa produção de biocombustível aqui certamente vai ficar ainda mais competitiva no exterior. Então, é uma ótima notícia para quem está nesse setor. Tem aí uns bons anos, mais de uma década aí para curtir seus resultados, né, para fazer aí bons negócios. Agora, lá para o longo prazo mesmo, lá na frente, talvez não seja aí a salvação, tá?
Agora, professor Renato, eu não quero ser o advogado do diabo, mas eu quero tocar aqui num assunto meio delicado. Hoje em dia se fala muito no biocombustível, mas no final dos anos 70, não sei agora precisar exatamente o ano, mas o Brasil começou a produzir o álcool, uma tecnologia brasileira. O Brasil teve uma parte considerável de sua frota de carros a álcool ali no começo dos anos 80, e tudo indicava que o Brasil poderia exportar essa tecnologia e fazer do álcool, esse biocombustível, um produto importante no mundo todo. E a coisa não aconteceu dessa forma. Nesse momento, a gente fala de biocombustíveis, a gente sabe principalmente do potencial que o Brasil tem para trabalhar com biocombustível, mas a minha pergunta para o senhor é o seguinte: a gente consegue ter os investimentos devidos para desenvolver essa tecnologia e se aproveitar dela no time certo? Ou, de repente, o Brasil, por questões financeiras, por falta de investimento, a gente tem a matéria-prima, mas no final são os outros países que conseguem vender essa matéria-prima e fazer dela dinheiro? Boa pergunta, Fábio. De fato, né, essa foi uma oportunidade na década de 70, né, e o Brasil começou aí a despontar, mas o fato é que depois não decolou, né, a gente conseguiu mudar toda uma matriz energética aqui dentro do país, né, mas para conseguir competir, né, com o petróleo, né, com combustível fóssil, mundialmente falando, a gente não teve competitividade. No que acontece agora com os biocombustíveis, primeiro, assim, a gente tem um cenário favorável para biocombustíveis, mas biocombustível é um setor ainda bem pequenininho da economia. Então, para quem está nesse setor, muito bom, muito legal, vai fazer bons negócios, provavelmente vai crescer. Agora, quando a gente olhar a economia do Brasil como um todo, esse não é o coringa aqui do nosso baralho, tá? Não é isso que vai tirar a gente do patamar que a gente está, exatamente. Quer dizer, principalmente por aquela questão que eu comentei, investimentos são de longo prazo, e a gente, né, o que a gente vê como tendência de longo prazo não é as coisas caminharem para biocombustível, e sim, né, para motores elétricos, e aí sim ter a geração de energia aí, ou eólica, ou hidrelétrica, ou enfim, fontes renováveis também, mas que envolvam motores elétricos e não motores a combustão. Então, aqui a gente teria a dificuldade de conseguir investimentos mesmo, mais volumosos, né, porque o investidor quer um investimento né, que vai crescer por décadas e décadas e décadas. Então, como isso não é uma principal aposta, né, a gente não tem aí recursos financeiros de investidores para montar uma indústria mesmo parruda em cima disso. Tá? Então, a gente tem um nível de produção, um nível de investimento que é adequado, que está crescendo e deve crescer mesmo, as perspectivas são boas, mas tem um teto para isso. Tá? A gente não deve esperar, não, que sejamos aí a última bolacha do pacote em termos energéticos por causa do biocombustível. Agora, professor, eu quero pegar o gancho, então, até para a gente virar a página aí dos biocombustíveis. O senhor está falando que, nesse momento, a gente trabalha aí, por exemplo, com a energia elétrica aí movendo veículos, né? E talvez esse seja o futuro. Então, talvez, se a gente quer se antecipar a uma tendência, está aí por onde a gente investir, de repente, em pesquisa, em ciência. Mas eu fico pensando, professor, se eu tiver uma casa, uma chácara, e eu quiser fazer ali um teto solar, estou falando de uma coisa muito simples, o investimento que se tem para fazer isso é um investimento ainda muito alto, né? Em que momento que a gente vai conseguir trabalhar de forma competitiva nessa coisa de energias, seja ela elétrica, seja outros tipos de energia? Em que momento a gente vai conseguir ter investimentos para isso e, consequentemente, competitividade? Olha, Fábio, esse é um movimento difícil de dar essa data, né, exata. Lógico que não é assim, e também sei que não é esse o sentido da tua pergunta, mas assim, esse é um movimento,
tá? Que vai acontecendo, e é um movimento que, se a gente faz a leitura dos dados, a gente percebe que ele está ocorrendo a passos muito largos. Tá? Então, como o exemplo que você colocou, de colocar ali no telhado, né, uma placa fotovoltaica e pegar energia, né, energia solar, energia limpa, a custo zero, quase zero, pelo menos o custo de produção, né? E agora o investimento para isso, de fato, é muito alto ainda, só que é importante lembrar que 5 anos atrás, 6 anos atrás, esse custo era 10 vezes maior do que é hoje. Então, com a disseminação da tecnologia, né, tem países que estão muito mais à frente do que a gente nesse sentido, então a produção em mais larga escala, né, vão permitindo que o custo dessa tecnologia vá caindo bastante. Então a gente já está num ponto em que quase falta 1 aninho, 2, tá, para que a gente tenha isso como um cenário mesmo viável economicamente, até para pessoas comuns, eu, você, Fábio, a gente colocar aí na nossa casinha um telhado desses, tá? A gente fazendo a conta ali no quanto que a gente economizaria de energia, né, ao longo de tantos anos, décadas talvez. Então, essa economia frente ao que a gente precisaria gastar hoje para investir uma placa dessa, vai acabar valendo a pena, e isso vai acontecer em pouco tempo. Tá? Pelo menos se as coisas continuarem evoluindo num ritmo que é o que vem acontecendo, em pouquinho tempo a gente vai ver essa realidade, viu, Fábio? Pode apostar. Perfeito, assim esperamos, né? Renato Velloni, economista e professor de macroeconomia do IBMEC São Paulo. Professor Velloni, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigado a vocês, obrigado Lilian, obrigado Fábio, obrigado a todos os telespectadores aí. Obrigada, tenha um bom dia, bom bom trabalho, professor.